Meu nome é Maria Ângela Teixeira e coordeno o Centro de Narrativas Terapêuticas. Desta vez eu quero falar sobre a terapia de família e a política brasileira. Para nós terapeutas que trabalhamos com famílias, seria interessante observar a família pública do povo brasileiro se viesse fazer terapia. O Brasil, com seu povo, é um modelo muito semelhante ao que vemos numa sessão terapêutica com uma família comum e seus problemas. Quando famílias vêm fazer terapia, geralmente trazem um membro da família que tem um problema com o qual a família como um todo não está sabendo lidar. E geralmente esse membro na terapia é nomeado como o paciente identificado. Estou dizendo isso porque, assim como nas famílias particulares, tem-se agora na situação geral da política do país, já tivemos em outras ocasiões. Todos nós começando a apontar o dedo para o outro, criticando onde nunca ninguém reconhece sua parte na confusão e nem sequer percebe que essa já é uma história estabelecida e saturada no país. Indo buscar exemplos na história, algo que está presente no inconsciente coletivo da humanidade, segundo Carl Gustav Jung. Antigamente, na polis cidade-estado do período helenístico, de 500 a 323 anos antes de Cristo, havia um modelo para a divisão de classes, mais propriamente uma hierarquia de classes. Havia 1. Os deuses e seus filhos, os nobres do passado. Hoje, os nobres são os milionários, o presidente do país e seus ministros, os membros do poder legislativo e os poderosos do poder judiciário. 2. Os especialistas de então eram intérpretes dos sinais divinos. Hoje são os especialistas nas diversas profissões, donos de um saber privilegiado porque tiveram acesso à educação. 3. Os demiurgos de então tinham um pedaço de terra, mas eram bem diferentes do proprietário de terras que poderiam levar uma vida digna trabalhando para o público. Hoje, se continua a ter donos de terras, ainda com algumas regalias, e muitos daqueles que têm um pedaço de terra sobrevivem do que plantam. 4. Os Tates eram homens livres, excluídos da sociedade, porque não tinham profissão nem terras. Eram mendigos ou mercenários alugados para prestarem serviço. São os assalariados de hoje. 5. Os escravos que eram invisíveis. Embora hoje não se tenha chamados escravos de então, algumas pessoas continuam invisíveis. São pessoas invisíveis para a sociedade e não têm voz. Com a pandemia, esses invisíveis se tornaram mais visíveis e grande parte dos políticos estão usando essa visibilidade para fins eleitoreiros. O que mudou? Nada. Parece que esse modelo está arraigado no inconsciente coletivo na forma como se é moldado na sociedade. Que país é esse? Pergunta Renato Russo. Como responder a essa pergunta? Os artistas, atores, escritores, professores, alguns sábios levam multidões a lhe seguirem e às vezes a refletirem. Mas o pensamento sem o ato não leva a uma mudança mais profunda se não houver também uma participação pessoal. Vamos começar comparando com o casamento. Quando tanto o homem como a mulher sonham com um príncipe ou a princesa, herói, heroína,
que vai lhes salvar ou preencher aquilo que não tem, e se diz que o herói tem pés de barro. No cômputo geral da vida familiar, assim como na família política, parece que nós brasileiros temos o dedo podre para a política. Sonhamos com o herói que vai nos salvar, e o herói também tem pés de barro. Como trabalhar com esses representantes da grande família brasileira? Temos uma história saturada, repetitiva, que não sai do círculo vicioso e giramos em torno do problema e temos um paciente identificado, o PI, o atual presidente. Como numa família particular, temos alguns membros da família divididos entre um lado e outro. Assim, na vida pública, também temos, de um lado, os partidos políticos que não querem mudar o status quo, os chamados conservadores. Como numa família, temos alguns membros da família divididos entre um lado e outro, e assim como temos, de um lado, os partidos políticos que não querem mudar o status quo, os chamados conservadores. Do outro lado, temos aqueles que se classificam de esquerdistas, vieram do povo e o povo se identificou com um deles, como Lula. Foi ótimo ver alguém subindo o degrau da escala social, mas será que ele, mesmo lá em cima, também se identificou tanto com o povo, com sua origem, com o jeitinho brasileiro, e decidiu, como mal brasileiro, tirar proveito dessa herança? Temos os omissos que dizem tanto faz, contanto que não mexam comigo. E temos aqueles que acreditam que a liberdade é deixar os outros terem a responsabilidade por seus atos. Acreditam nisso e pagam para ver no que vai dar. Voltando ao modelo da terapia de família, vejamos. Atualmente, o presidente Bolsonaro é o PI do Brasil, o paciente identificado, culpado de todos os males do povo brasileiro. Diga o que disser, faça o que fizer, assim como foi com Lula e a corrupção. Bolsonaro subiu ao poder porque o povo não queria outro Lula. Emocionalmente, o povo foi para o que achou que seria uma mudança. A mudança de governo parece que também contaminou a TV Globo, que deixou de ser um veículo só de comunicação, perdeu suas regalias e hoje é um grande partido da oposição. Só chama para suas entrevistas, sem imparcialidade nenhuma, aqueles que vão expressar as opiniões do grupo, o que é uma pena, porque tecnicamente é uma das melhores TVs do mundo. Tivemos a CPI do Senado indo na mesma direção. Temos a classe rica, que quer ganhar mais dinheiro, a classe média, que quer ser ouvida e não se prepara, entra no jogo só para se queixar, e temos o povão, que precisa sobreviver e, em geral, vai para onde lhe derem mais, e o buraco vai aumentando. O povo brasileiro precisa se conscientizar de que precisa mudar a base da família privada para mudar a família brasileira pública, que afinal são todos nós. Esquecemos nossa participação no que acontece a nós como membros da família privada e pública do Brasil. O modelo privado é o modelo do Brasil. No geral, não se sabe o que fazer e se aponta o dedo para Bolsonaro, causa de todos os nossos males, como Lula foi ao nos roubar na calada da noite ou Dilma. Fica esquecido que Cristo foi o bode expiatório dos judeus e romanos na busca pelo poder, e não se aprende a lição. Vai-se para o lado oposto, sempre pensando que será a solução. O poder público cria e institui cada vez mais leis, sabe proibir no papel, mas a maioria não cumpre nada, assim como uma família que se agarra à primeira possibilidade para resolver a situação. Alguns pais mudam os filhos de escola, outros proíbem mais companhias, os homens ou mulheres, quando traem, procuram o que acham que a companheira não tem,
Os filhos começam a culpar os pais a culparem os filhos que não seguem o modelo ideal. Todos apontam o dedo para o outro e não procuram ver a situação a partir de si mesmos e abrir novas possibilidades na família e na vida do país. Tudo bem, o progresso está vindo com a tecnologia, vemos a mudanças em alguns padrões de comportamentos impossíveis de continuarem, como a submissão das mulheres e a violência dos homens, que não conseguem sair desse padrão, a violência dos países mais ricos, com suas colônias, ou os mais pobres, uns oprimindo os outros, só para falarmos dos pontos que chamam mais atenção. Queremos ordem e progresso, dados de graça, sem envolvimento e, infelizmente, na maioria das vezes, querendo tirar proveito da situação. Não seria muito bom se de cima para baixo ou de baixo para cima usássemos o que temos, o famoso jeitinho brasileiro, para abrir de forma honesta novos caminhos para nós, para o Brasil? Quando falo do jeitinho brasileiro, falo da capacidade que o brasileiro tem de driblar situações difíceis e abrir novas possibilidades, dar um jeito para sair das dificuldades. A mudança pode começar por aí, no processo de usarmos o nosso jeitinho, algo nosso, bem característico de nossa cultura, para abrir novos caminhos e novas possibilidades de forma mais saudável. Obrigada. Aqui embaixo estão o meu e-mail, o blog e o telefone, se precisarem entrar em contato comigo.